Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, que bom, né, ter vocês aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus junto comigo. Tá? Todos nós estamos aqui aprendendo, né, o passo a passo, a cada dia, verso por verso, aquilo que o livro do Apocalipse tem a nos mostrar. Eu estou aqui para tentar abrir um pouco a mente de vocês. Como eu falei lá no princípio, eu não estou aqui para dizer se é assim ou se é assado, mas de acordo com o entendimento da palavra e aquilo que a Bíblia nos apresenta sobre estas profecias, eu vou passando algumas informações para você e o Espírito Santo vai fazendo o restante, né? Nós vamos dar início aqui ao capítulo 3. Para a honra e glória de Deus, 2 capítulos já foram estudados. E hoje nós vamos aí no capítulo 3, né? Carta à igreja em Sardes. Ou seja, vamos falar aí da igreja de Sardes, né? Que é a nossa quinta igreja. Bom, então vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome do que vives e está morto. Vamos lá. Eu falei aqui com vocês sobre as épocas em que as igrejas, né, já mencionadas aqui como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, passaram. E ali em 1517, né, quando Lutero prega ali as 95 teses, né, contra a venda, né, de indulgências e muitas outras coisas, né. Ele trazia e abordava aí, né, a salvação pela graça, entre muitas outras coisas. Essa reforma que Lutero queria fazer, como eu já mencionei aqui, que era uma reforma dentro da igreja e não fora da igreja, né, ele se preocupava com a igreja em si, queria que ela realmente fosse mudada, fosse transformada. Mas, infelizmente, né, a palavra de Deus, neste momento, não fez efeito na vida dos líderes da igreja, né, a igreja romana, naquele momento. E tanto Lutero como muitos outros tiveram aí que realmente abrir mão disso e lutar por suas vidas, né, lutar por liberdade religiosa e muitas outras coisas. Isso não veio tão fácil, mas nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Boa parte das coisas que eu falo aqui está na história, tá nos livros de história, né? Muitos de nós aprendemos várias coisas, né, que se passou durante a Idade Média, né, o poderio, né, da igreja, entre outras coisas. E com essa questão, né, do início, né, da Reforma Protestante, nós vimos barbaridades acontecendo, né, a este povo que, entre aspas, estava ali se rebeldeando contra a igreja, né? E nós sabemos que durante o período aí de 538 a 1517, muitas barbaridades realmente aconteceram no berço da igreja em nome de Jesus. Muitas guerras, muitas cruzadas, uma coisa chamada de Inquisição, que é algo demoníaco, né, chamada na época até de Santa Inquisição, onde muitas pessoas foram torturadas, muitas pessoas foram queimadas em fogueira, né, tudo em nome da igreja, né, entre aspas, como eles diziam na época, né, que era em nome de Deus. Então estavam ali fazendo a vontade de Deus. Nananina não. Então Jesus em nenhum momento ensinou, né, isso. E ensinou que a igreja agora deveria ser a justiceira do mundo. Ou seja, matar e destruir todos aqueles que não quisessem obedecer, né, a igreja e tal. Então vamos lá. Então coisas demoníacas aconteceram durante esse período da Idade Média. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo sofreram com isso. Tá? Muitas dessas pessoas que sofreram, elas fugiram dessas perseguições. Se vocês pesquisar um pouco da história dos Estados Unidos, vocês vão ver que as colônias lá formadas foram por pessoas que estavam fugindo da perseguição da Europa. Elas estavam fugindo dessa perseguição romana, dessa perseguição da igreja, entre outras coisas. Tá? E até se você ver a Constituição, quando foi criada, formada lá nos Estados Unidos, com liberdade religiosa, né? E muitas outras coisas que vocês vão aprender daqui para frente. Tá? Então vamos ler um pouco mais, né, sobre esta igreja, para vocês
aprender, né, junto comigo. Tá? Então vamos lá. Verso 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui nós podemos entender o seguinte: consolida aqueles que estavam para morrer. Se vocês pesquisarem aí também, vocês vão ouvir falar do massacre de São Bartolomeu, que foi algo também demoníaco, terrível, onde milhares de protestantes foram arrancados dos seus lares, né, durante a madrugada, levados à rua e eram mortos, pais, filhos, né, mães, bebês, crianças, sem nenhuma misericórdia. Pessoas que tinham agora um pensamento protestante, pessoas que pensavam diferente daquilo que a igreja ensinava, né, principalmente de acordo com as escrituras, né, pessoas que estavam sendo aí chamadas por Deus para ensinar a verdade, foram perseguidas, maltratadas, e foi realmente um massacre, né? Então Deus está aí dizendo, né, consolida os outros que estão para morrer, tá? E aí diz mais, né, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então nós temos aí o seguinte: era um povo que estava aí aprendendo a verdade, né? Aprendendo a verdade, se libertando das mentiras ali colocadas, né? Até mesmo pela igreja, entre outras coisas. Mas eles precisavam de um reavivamento. Eles precisavam do Espírito Santo. Era um povo que agora estava compreendendo a verdade, mas precisava se entregar e buscar mais a Deus, para que as vidas deles fossem realmente transformadas e eles realmente dessem frutos para a salvação em todos os lugares onde eles estivessem. Então muitos protestavam contra a igreja porque não concordavam, né, por causa do dinheiro que tinha, que muitos, né, dar à igreja, os impostos, entre outras coisas, mas não por amor a Jesus. Nós temos isso também. Porém, verso 4, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, em meio a essas pessoas que estavam aí se revoltando contra a igreja, né, por questões pessoais, né, tinha outras pessoas que, como eu já mencionei aqui, era um povo remanescente de Deus, um povo fiel a Deus. Durante a Idade Média, tem vários grupos de pessoas que viviam distante, muitas vezes, da sociedade, como os valdenses. Os valdenses, por um exemplo, eles foram os primeiros a traduzir a Bíblia, passar a Bíblia, né, para a sua língua, para uma língua diferente daquela proposta pela igreja, né? A igreja dizia que a Bíblia não poderia ser traduzida e ninguém poderia interpretá-la, a não ser os padres, né, e o Papa em si. Então o que acontece? Os valdenses, eles são um povo, né, considerado na história, que não se contaminou, né, com as influências católicas, as influências papais, né, com o paganismo que foi introduzido dentro da igreja e muitas outras coisas. E Cristo está aqui dizendo, aquele, né, que vencer, verso 4, isso, andarão de branco, né, junto comigo, pois são dignas. Então, o que é andar de branco, né? Andar de branco é você receber a justiça de Cristo. Aí a Bíblia menciona que todos aqueles que vão ser salvos, né, andarão de branco na presença de Deus. Verso 5 diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é uma mensagem também para cada um de nós. Quer você andar de branco na presença de Deus? Quer você ter o seu nome pronunciado, né, pelo Rei da Glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Criador, Salvador, Redentor?
Quer você ser conhecido por Deus? Quer você ser conhecido pelo Pai? Quer você ter o seu nome escrito no livro da vida? Então, busca esse Deus para que Ele venha transformar a sua vida, para que Ele venha te capacitar para um dia você estar no céu. Assim como eu também quero estar lá e vou, em nome de Jesus, me preparar através do Espírito Santo. Então, que Deus venha abençoar cada um de vocês e até amanhã, tá bom? No nosso próximo estudo. Deus abençoe.